Olá! Hoje vamos fazer mais um trabalho com desenho geométrico, numa blusa miniatura. Coloquei 60 pontos, 60 agulhas para cima, vamos fazer um remalhado. O início dele em remalhado para mostrar como fazer uma barrinha somente na máquina. E uma barra simples, muito bonitinha. Quem não tem frontura pode fazer dessa forma também a barra simples. Quem tem frontura, aproveita e usa essa ferramenta que é muito útil. Essa é uma linha média. Eu vou trabalhar na regulagem 8. A primeira carreira é bem pesada, então leva o carro devagar. Essa é uma miniatura, então eu vou fazer apenas 10 carreiras de barra. Para fazer uma barra simples, seleciono. Aqui eu vou fazer 2 por 1. 2 agulhas ficam embaixo, uma é transportada para cima. Essa que é transportada para cima, eu desço o ponto até embaixo, mas não chego a ir até a primeira carreira. Eu coloco o remalhador antes que ele desfaça o ponto totalmente. Remalho pelo avesso. A carreira por carreira eu remalho pelo avesso. E eu tenho um ponto feito. Vou fazendo com todos os outros. Solto o ponto em cima, mas não deixo ele correr totalmente. Engato o remalhador já embaixo, no ponto correspondente, antes de terminar de descer. Esse resmungo é da preta, que está ali tentando chamar a atenção. Minhas cachorras são uma coisa séria. Vou descendo assim todos os pontos. Coloco o remalhador. É uma forma de fazer o acabamento simples, que ele fica muito bonito também. Poderia ser diminuída ainda mais a regulagem para fazer essas carreiras iniciais aqui, que daí a barra comprime mais ainda. Essa é a forma pelo avesso. Quando eu tiver mais pontos remalhados, eu mostro o lado direito também. Vou fazer todos esses e depois continuamos a blusinha. Terminei de fazer a barrinha, remalhando os pontos. Ela parece muito com a feita apenas na frontura, com a frontura. O acabamento aqui embaixo remalhado, ele fica mais firme, mas poderia ser o enrolado também. Bom, seguindo o nosso modelo aqui. Eu tenho uma dica de uma inscrita que me falou há um tempo atrás, eu até esqueci o nome dela, não lembro mais. Ela deixa os fios de troca de linha, quando é lista muito larga,
ela deixa escondido na lateral, e eu queria mostrar para vocês o que que ela me passou. Malha ele acompanhando a última agulha. Quando é costurado, depois que é costurado, ele nem aparece. Então, ela disse que é muito mais prático do que deixar o ponto, a alça, do que deixar a alça de troca de linha, quando a lista é muito larga, deixá-la comprida não é bom de arrematar. Muita gente corta. E isso também não é bom porque pode começar a desmanchar a carreira no canto, dependendo da quantia de fio que deixa de sobra aqui. Então, ela disse, eu remalho pela lateral. Testei fazer, quando a lista é larga, compensa fazer isso. Quando a lista é estreita, eu não achei muita graça, mas ela disse que faz em toda a lista. Bom, continuando a fazer. Lista não é simplesmente geométrico, mas a nossa vai começar a mudar agora. Eu trabalho a lista de 14 carreiras aqui eu estou fazendo, é uma lista larga. Paro a lista aqui e continuo uma lista na vertical. Como assim? Separo alguns pontos que correspondam à largura dessa lista, nem sempre carreiras correspondem a número de agulhas. Então, eu calculo mais ou menos 4, 6, 8, 10, 12, 14 seria aqui. Vamos tentar. As demais eu deixo em suspenso. Carro no H. E continuo o trabalho na vertical agora, fazendo listas na vertical. Parei aqui e vou continuar adiante. Suponhamos que eu tenha chegado no ombro. Faço o ombro também, eu vou dar 4 em 4 pontos para não ficar muito grande. Tiro do suspenso e tiro em remalhado. Dispenso essas agulhas e coloco a linha da outra lista. Faço as 14 carreiras para a lista também, só que agora costurando, apanhando a laçada ou o nozinho dessa lista vertical e colocando na última agulha. A cada 2 carreiras eu preciso apanhar essa laçada.
Deixa eu contar quantas carreiras já fiz. Agora, deixo 14 também. As demais em suspenso. Carro no H. Vou para a esquerda, apanho laçadas e vou fazendo a lista na vertical em azul dessa vez. Se precisa colocar um pezinho, a observação aqui é a seguinte: nós temos uma blusa, digamos que essa seja a parte da frente. Eu fiz ombro aqui, preciso fazer decote também. Suponhamos que seja um decote redondo. Então, já calculo, pela distância que eu tenho aqui de carreiras na vertical, calculo quando começar o decote. Eu vou pôr uma marca para não me perder. Aí fazemos o decote pequenininho também. Porque o difícil, o que eu acho, pelo menos, difícil no tricô, para quem está começando, são esses detalhes. Quando fazer o decote? Como fazer o decote em caso assim, assim, assado? Então, mostro numa amostra pequenininha para você tomar conhecimento de detalhes que depois numa blusa real você vai ter que aplicar. Estou chegando na minha marcação. Esta é a última carreira. Vim para a direita, deixa eu tirar isso aqui. Vim para a direita, começo o decote. Eu tinha centralizado bem o trabalho, com 30 de um lado, 30 do outro. Então, a minha agulha 0 aqui está ainda para ser trabalhada, ela está em suspenso. Mas eu posso começar a base do decote deixando 4 agulhas. Ergo aqui, carro está em suspenso. Venho para cá, vou elevar. Fazer o redondinho do decote redondo. Eu vou elevar 4 agulhas para o decote redondo e continuar fazendo esse tipo de apanhe aqui. Nossa, mas que difícil. Não é difícil. Se você coloca a palavra difícil antes mesmo de começar a fazer o trabalho, daí é que ele não rende mesmo. Foram 3, mais uma. Último redondinho, última agulha para o redondinho do decote. E vou continuar reto daqui para frente até chegar na altura do ombro e remalho essas que sobraram. Fácil assim. Sigo reto, trocando só o peso de lugar.
e remalho essas. Essas fazem parte das agulhas do ombro. Essas outras fazem parte das agulhas do decote. Eu vou remalhar também para elas ficarem livres para eu apanhar as laçadas melhor. Fazer uma carreira para remalhar ao contrário, da esquerda para a direita. Troco a cor, tiro do H. E vou apanhando essas laçadas até o decote. Aqui já começa o decote. 2 que fazem parte do lado de cá. Conto 4 agulhas, carro em suspenso. Vou começar o ombro também. E remalhar essas e essas na base do decote aqui. E assim fica o geométrico com listas horizontais e verticais ao mesmo tempo. Se a blusa fosse maior, poderia ser começado mais embaixo e esse efeito da lista seguindo adiante. Não chegaria tão próximo ao decote como aqui. Mas fica uma diferença. Você está usando listas que economiza lã. Se você tem pouca lã de uma cor ou pouca lã de outra, dá para fazer listas e listas que não parecem listas simplesmente de aproveitamento, e sim listas charmosas, fazendo um ponto geométrico, apanhando as laçadas e já costurando a malha num lado, numa cor e na outra, certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!